Boa noite, irmãos e irmãs. A graça e a paz do Senhor Jesus para vocês que estão nos acompanhando nessa transmissão do nosso culto. E eu quero convidar você a acompanhar a leitura da Palavra de Deus no livro de Salmos, Salmo de número 34, versículo 1 ao versículo 8. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou esse aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Amém. O salmista nos convida a bendizer o Senhor em todo o tempo. Dadas as circunstâncias que estamos vivendo em sociedade, não estamos possibilitados de congregarmos, mas isso não nos impede de bendizer o nome do nosso Deus, de louvá-lo, de buscar a sua face, de nos render na sua presença, em louvor, em adoração e de sermos edificados na sua palavra. Então, nessa noite, você que nos acompanha nesse culto, eu convido você a fechar os seus olhos, a estar abrindo o seu coração para a presença do Senhor, para a presença do Espírito Santo de Deus nesse momento, para estarmos orando, consagrando as nossas vidas ao Senhor, consagrando esse culto ao Senhor que fazemos nesse momento. Oremos. Senhor nosso Deus, nós, ó Pai, nessa noite nos voltamos para a Tua presença, Senhor. Queremos, ó Pai, no local onde nós estamos, sermos tocados pelo Teu Espírito Santo. Convidamos que o Teu Espírito Santo venha ao nosso encontro, venha aos nossos lares, venha encher os nossos lares da Tua presença e ministrar aos nossos corações. Vai ao encontro do Teu povo para receber a adoração que é devida ao Teu nome. Nos colocamos diante da Tua presença para render a adoração e o louvor que são devidos ao Teu nome. E para dizer, ó Pai, que a nossa esperança está no Senhor em todo tempo. Em todo tempo nós temos confiança em Ti e buscamos somente no Senhor a segurança para as nossas vidas. Vem ouvir, ó Pai, o nosso clamor, ó Deus, e vem trazer a Tua paz, que excede todo entendimento para os nossos corações. É o que nós pedimos nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, em tempos difíceis, nós precisamos ter uma certeza de que Deus está conosco o tempo todo. Mesmo a dificuldade, mesmo ao momento que o país se encontra, nós precisamos crer que Ele é a nossa esperança. Que você possa realmente abrir o seu coração para o que Deus tem para falar contigo nessa noite. Em nome de Jesus.
no chão abandonado, seu tronco morrer. A esperança para o ferido, como árvore plantado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, a esperança pra você ao cheiro das águas brotará como planta nova, florescerá, seus ramos se renovará, não cessarão os seus frutos e viverá. A esperança para o ferido, como árvore plantado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, a esperança pra você ao cheiro das águas brotará como planta nova, florescerá, seus ramos se renova, não cessarão os seus frutos e viverá ao cheiro das águas brotarás como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Não importa não, a esperança pra você, a esperança pra esse povo, a esperança pra nós. Nós precisamos ter fé, fé naquele que não nos deixa nunca, fé naquele que não nos deixa pra trás. Precisamos ter fé.
possa ser a sua oração nessa noite, querido. Que essa possa ser a sua oração durante o seu dia. Que nós nunca esqueçamos que nós temos um Pai que está no céu olhando por nós. Que nós nunca possamos esquecer que tem um Deus que deu o seu Filho por nós. Se agarre nisso, querido, se segure nisso. Essa é a nossa esperança, de que Jesus morreu na cruz por nós. Nós te agradecemos, Pai. Muito obrigado, Deus. Obrigado, Deus, pela tua palavra se cumprir em nós. Nós te agradecemos, Pai. Obrigado, Senhor. Nós te damos graças, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Boa noite, irmãos e irmãs. Nós louvamos a Deus por mais um dia de vida que Ele nos concedeu. E em todo tempo nós somos gratos a este Deus bondoso que sustenta a nossa vida em Suas mãos. Nós agradecemos a nossa vida todos os dias. A palavra do Senhor nos diz que a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã. E essa é a causa de não sermos consumidos. E é em Deus que está a nossa esperança. E eu quero compartilhar com vocês neste culto uma palavra de Deus que está no livro do profeta Daniel, no capítulo 1, versículos de 1 a 8, que diz assim: no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a casa de Sinar, para o templo do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois, o rei ordenou a Asepaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real quanto dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios e instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real. E que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem sua alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos, e ao fim deste período passariam a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eram da tribo de Judá. O chefe do eunuco lhes deu outros nomes, a saber, Daniel, o nome de Beltesazar, Ananias, o nome de Cedraque, a Misael de Mesaque, Asaías de Abednego. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitissem não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão por parte do chefe dos eunucos. Fecha seus olhos, vamos orar ao Senhor nesse momento. Ó Pai, nós colocamos a nossa vida diante de Ti. Pedimos ao Teu Espírito Santo que nos conceda sabedoria, discernimento. Dá-nos o entendimento da Tua palavra, Pai. E o que a Tua palavra tem a ministrar ao nosso coração hoje. O que a Tua palavra tem a ministrar ao nosso coração diante de ventos tão tenebrosos. Nós colocamos diante de Ti, ó Pai, e pedimos, fala conosco, porque nós precisamos muito ouvir a Tua voz, em nome de Jesus, amém. O livro do profeta Daniel, ele marca um tempo muito difícil do povo de Deus.
Foi um tempo em que os seus tesouros foram roubados, o seu templo foi destruído, a sua cidade foi sitiada. Foi um momento em que os seus jovens, aqueles mais saudáveis, aqueles mais inteligentes, os nobres, aqueles que seriam então os seus futuros líderes, aqueles que iriam conduzir o povo a um patamar mais alto, a estes o rei Nabucodonosor levou cativo para a Babilônia. Eles foram exilados de sua terra, eles foram tirados do meio da sua família. E neste momento difícil, há algumas posturas que Daniel e seus amigos tomaram, que vale a pena nós trazermos à nossa memória no dia de hoje, como uma orientação bíblica para a nossa vida, que possa nos dar esperança, mas que também possa orientar a nossa caminhada. E nesses momentos, queridos, em que nós ouvimos rumores de uma guerra contra algo praticamente invisível, nós precisamos trazer à memória postura de servos de Deus, que eles tiveram em momentos difíceis, para nos ser como um modelo, como um exemplo. E dentre eles, quando nós trabalhamos esse texto, a primeira postura que nós precisamos ter, que é essencial, é sabermos quem nós somos diante dessa situação em que vivemos. Quem é você, meu irmão e minha irmã? Daniel e seus amigos, quando eles chegaram na Babilônia, a primeira coisa que Nabucodonosor fez foi trocar os seus nomes. Essa era uma estratégia de guerra. Por quê? Porque uma vez que eles trocavam os seus nomes, o nome de cada um deles tinha um significado que levava, trazia à memória deles a esperança de quem era Deus na vida deles. E essa esperança está marcada ali no seu nome. Um exemplo é o nome de Daniel, que significa: o Senhor é a minha justiça. E em todo o tempo, meu irmão e minha irmã, nós precisamos nos lembrar quem nós somos. Neste momento difícil, em que as pessoas nos perguntam: mas o que Deus está fazendo diante dessa pandemia? Por que Deus não age com misericórdia? Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, é hora de você afirmar a sua identidade. Você é um cristão, você é uma cristã. E você não pode ser chamado de outro nome senão servo de Deus. A estratégia de Nabucodonosor com Daniel e seus amigos era apagar deles esta memória, era apagar a sua cultura, era apagar qualquer referência que ele tinha quanto ao nome do Senhor. E aí, queridos, hoje eu quero que você pense na sua afirmação de fé. Você é servo de Jesus Cristo. E a palavra do Senhor diz que o próprio Senhor Jesus, Ele fez uma afirmação de quem Ele era. E um dia Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E então, meu irmão e minha irmã, você é chamado a se posicionar como servo de Deus. E esses tempos em que nós mais necessitamos do sopro de vida sobre nós, sobre o nosso país, sobre o mundo em que nós habitamos. Jesus declara: eu sou a vida. E você, meu querido irmão, minha irmã, é chamado a fazer essa declaração: sopra sobre nós, Senhor, o teu sopro de vida. Vem e sopra sobre nós. Nós precisamos do sopro de vida, para que esse demônio da mortandade possa ser removido e a vida de Cristo possa prevalecer sobre a humanidade. Você, meu irmão e minha irmã, é chamado como proclamador das boas novas de salvação. E há uma boa notícia que este mundo precisa ouvir: é que Jesus Cristo é o sopro de vida que nós podemos ter.
que Jesus Cristo é esse que sustenta a nossa vida, é Ele que manifesta a sua misericórdia, a sua graça. Você é um proclamador de vida. Então, nesses tempos difíceis em que você escuta tanta notícia ruim, proclame a vida que Cristo tem para oferecer aos nossos vizinhos da direita, da esquerda, aos nossos amigos de perto e de longe. A segunda atitude que Daniel toma, foi a que nós também precisamos tomar, foi a de não se contaminar. E aqui, Daniel faz essa contaminação olhando para aquele momento ali diante da Babilônia. A não contaminação foi uma escolha pessoal. Mas ela não se trata apenas de ser cauteloso, queridos, com relação a um vírus. Mas ser decisivo, não se contaminar com as forças deste mundo. A palavra do Senhor diz assim: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não é apenas nos contaminar com o vírus, mas também não nos deixar contaminar com notícias falsas que chegam no nosso celular o tempo todo. É não se deixar contaminar pela profecia de morte, mas é em todo o tempo reafirmar que nós somos de Deus e que a vida que Deus tem para oferecer, ela é muito mais ampla. E nessa, querida, é uma escolha que você faz, assim como Daniel escolheu não se contaminar. E a palavra do Senhor diz que Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão por parte dos eunucos. Deus concede misericórdia, mas a escolha de não se contaminar é nossa. De dizer: eu não vou propagar, eu vou dizer: Senhor, o Senhor é a vida, porque Ele vive, eu posso crer. Não foi esse o chamado que nós tivemos sexta-feira para fazer? De declarar que Jesus Cristo é a vida? Pois essa, querido, é a notícia que nós temos a dizer. Você precisa decidir hoje no seu coração a proclamar a mensagem da salvação que há em Cristo. Que Jesus Cristo, Ele é a nossa esperança. Se há algo que nós precisamos nesse momento, é que o céu desça, trazendo cura e restauração para a humanidade. O que nós mais necessitamos é pedir: Senhor, livra-nos do mal, e desça com seu bálsamo a curar, a sarar, a nos dar livramento. É importante saber, querido, o que está acontecendo no mundo? Claro que sim. É importante porque nós precisamos cumprir a palavra de Deus que nos chama a chorar com os que choram. E quando você olha para a Europa, meu irmão, nós devemos chorar, nós devemos lamentar, porque há um clamor naquele continente. Quando nós olhamos para o nosso país, nós precisamos chorar com esses que já estão chorando. Mas acima de tudo, você precisa declarar que a sua esperança está no Senhor. E seja qual for a situação, por mais forte que venha ser o vento, ainda que você venha perder as referências do dia ou da noite, saiba que o Senhor se faz presente em você. Nós somos chamados como sal da terra e luz do mundo. É hora de fazermos diferença nessa sociedade. Não dá para ficar simplesmente replicando o que nós ouvimos, mas nós precisamos principalmente replicar a nossa fé, nos mover pela fé e declarar: Senhor, venha o teu reino, honra, traz cura, traz restauração, traz a vida que nós necessitamos. E por fim, a terceira postura que eu quero compartilhar com vocês nessa noite é que Daniel também teve uma atitude de sabedoria. E esse é o momento, meu querido, que nós precisamos ter sabedoria. Como é necessário orar pelas nossas autoridades. Você nunca ouviu tanto falar sobre decretos municipais, estaduais e até nacionais.
E no tempo de Daniel, em que ele estava exilado lá na Babilônia, houve também um decreto de morte. Veja, está no capítulo 2, versículos 12 até o 19, que diz assim: ao ouvir isso, o rei da Babilônia ficou tão irado e furioso que mandou matar todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto, segundo o qual os sábios deviam ser mortos. Foram buscar também Daniel e seus companheiros, para que eles fossem mortos. Então, Daniel, com cautela e prudência, foi falar com Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Daniel perguntou a Arioque, encarregado do rei: por que esse decreto é tão urgente? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Daniel foi falar com o rei para pedir que lhe desse um tempo, que ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa, explicou a situação para Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não fossem mortos e o resto dos sábios da Babilônia. Então, o mistério foi revelado a Daniel numa visão à noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Amém. Veja, diante do decreto, era decreto de morte. E hoje, meus irmãos e minhas irmãs, há um decreto de morte sobre os nossos sábios. Os nossos idosos, eles sinalizam essa sabedoria. Há um decreto de morte que já foi proclamado pelas autoridades. A sabedoria de Daniel, ela vem agora também ao nosso encontro. Daniel, ele busca essa sabedoria constante em sua vida. A palavra do Senhor diz que ele agia com cautela e prudência. Quando nós lemos a história de Daniel, nós percebemos que Daniel buscava a Deus pelo menos 3 vezes ao dia. Ele orava, ele parava para buscar a face de Deus. Era uma busca constante pela sabedoria. E outra atitude que ele tinha, ele se cercava de amigos leais. E diante do decreto de morte, foi esta sabedoria da qual ele lançou mão. Foi essa sabedoria que ele foi buscar. Porque ele compreendeu que o temor do Senhor é o princípio do saber. E nós somos chamados, queridos, a considerar cada um dos nossos atos. As nossas atitudes, elas precisam ser pensadas. Não podemos agir de qualquer jeito, sem termos o cuidado necessário com a nossa saúde, com a saúde do nosso irmão. Nós somos convocados a buscar a sabedoria em Deus, para discernir as circunstâncias. Eu tenho uma peça de enfeite na minha casa, que é a oração da serenidade. Essa oração da serenidade era sempre proclamada nos grupos de AA. E essa oração, ela diz o seguinte: Senhor, dá-me a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Mas também eu preciso de coragem para mudar aquelas coisas que eu posso mudar. Mas acima de tudo, eu preciso de sabedoria para discernir uma coisa da outra. Tem coisas que nós precisamos mudar. Tem coisas que nós precisamos nos conformar. Mas é preciso ter sabedoria e discernimento nesse momento. Nós precisamos saber discernir o momento. E você, meu irmão e minha irmã, é convocado a se juntar a outros irmãos e irmãs, a clamarem a Deus, para que Deus tenha misericórdia, para que Deus traga a resposta,
para que Deus nos mostre a solução, para que Deus tenha misericórdia do nosso povo. Nós precisamos nos juntar em oração e lutar por um propósito comum. Nós precisamos lutar contra a morte. Nós devemos lutar dia a dia. E eu quero concluir, queridos, essa fala, essa ministração desta noite, falando com você o seguinte: não permita que este momento coloque em dúvida que você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Não permita que a sua fé venha a ser questionada, mas apresenta diante de Deus a sua causa. Coloca diante de Deus e fala: Senhor, venha me curar. Senhor, venha me livrar do mal. Senhor, repreende esse espírito de morte que está sobre a nação, que está sobre o mundo. Repreende também sobre a minha casa. Declara a cada dia a quem você pertence. Você pertence a Jesus Cristo. Essa é a sua identidade. Não permita que você venha a ser contado simplesmente como um número, mas que você se fortaleça e fala: eu sou de Jesus Cristo, e sobre a minha vida está o sangue de Jesus. E ora, ministra sobre você mesmo e fala: Senhor, me cura, Senhor, me restaura, Senhor, me livra do mal. Não se deixe contaminar, nem por vírus, nem por más notícias. Eu sei que a situação às vezes gera temor em nós, e não é para ninguém entrar em pânico mesmo, mas é para termos cautela. Você não tem que se atemorizar, mas você precisa decidir no seu coração a manter-se firme na sua fé, a manter-se centrado naquilo que Deus tem a ministrar em sua vida. E busque em Deus a sabedoria necessária para discernir cada situação que você venha a passar. Encontre parceiros em oração, pessoas que vão orar com você, orar por você, seja perto ou seja longe, mas que você se junte, queridos, em uma só oração para declarar: Senhor, tenha misericórdia de nós. Senhor, nós clamamos, perdoa-nos e tenha misericórdia de nós. Aonde você estiver, estenda suas mãos. Estenda suas mãos em direção à nossa cidade. Estenda suas mãos em direção à sua família. Declara ali a bênção do Senhor. Deus te chamou como profeta entre as nações. Então, meu irmão e minha irmã, que saia da sua boca as palavras de vida eterna, que saia da sua boca a palavra profética de Jesus Cristo. É a vida, e é nessa vida que você se move, é na vida de Deus. Peça ao Senhor: venha, Senhor, sopra sobre nós o teu sopro. Não permita que a morte venha alcançar os nossos. Eu quero te convidar nesse momento, meu irmão e minha irmã, a fechar os seus olhos nesse instante, a fazer uma oração que é também a sua declaração de fé. Quero colocar a vida, a sua vida diante de Deus, mas também a vida das pessoas que você ama. Entrega seu coração nesse momento. Se há alguma aflição também que venha ao seu coração nesse instante, entrega ao Senhor. Não permita que a tristeza venha roubar este momento da sua vida. Fecha seus olhos, vamos orar. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, nós apresentamos diante de Ti a nossa vida. Pedimos ao Teu Espírito Santo que venha soprar sobre nós o Teu sopro. Venha ministrar sobre nós, ó Pai, a Tua graça. Venha nos ungir com Teu óleo santo. E que tudo que fizermos, ó Pai, possa ser para Teu louvor e para a Tua glória. E nesse momento, ó Deus, nós intercedemos pelas nações. Nós intercedemos, ó Deus, pelo Teu povo espalhado na face da terra. Venha ministrar sobre nós a Tua cura. Venha ministrar sobre nós a Tua restauração.
Como teu servo Daniel no passado clamou, ó Deus, nós clamamos neste momento. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Tenha misericórdia da nossa nação. Tenha misericórdia, ó Deus, das outras nações. Sopra sobre nós nesse instante o sopro de vida que vem do Senhor para nós. Outros podem buscar qualquer outra forma de refúgio, mas nós nos refugiamos no Senhor. Nós buscamos a tua face. Nós estamos entregando, Pai, nesse momento a nossa vida, porque nós pertencemos a Ti. Nós Te entregamos a nossa saúde, nós entregamos os nossos familiares, e nós pedimos, ó Pai, livra-nos do mal, livra-nos do mal, derrama sobre nós o Teu bálsamo, e que a Tua restauração possa ser completa sobre a vida daqueles que se encontram enfermos. Que o Teu sopro de vida venha trazer uma nova esperança para a humanidade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos receber a bênção, meu irmão e minha irmã. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão preciosa do Espírito Santo de Deus repouse sobre as nossas vidas, e sobre ela permaneça hoje e sempre. Amém.